Olá pessoal, sou Ana Paula Oliveira, seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Futebol é a minha paixão e conversar sobre esse tema, vocês sabem, eu adoro. Só que tem um detalhe, eu não vou falar só de futebol, nós vamos falar do mundo dos esportes e temas interessantes sobre a mulher no futebol e no esporte de forma geral, falar de gestão, falar de treinamento, falar de VAR, falar sem dúvida de arbitragem e suas polêmicas. Vamos falar de tudo um pouquinho. Então venha com a gente nesse bate-papo. E hoje, o tema de hoje é um tema que você vai gostar, porque primeiro é futebol e segundo eu vou falar sobre inovação e tecnologia, que é o VAR, né? Referee Assistant Video. Que é o árbitro assistente de vídeo. E é interessante, porque acho que muitos de vocês não sabem, aqui no Brasil começou a se discutir de uma forma utópica o uso da tecnologia do VAR lá nos anos remotos, 2007, 2008, ganhando força a partir de 2013. E interessante porque aí a FIFA traz esse debate, essas discussões a partir de 2015 e 2016. Com muita força, com muita propriedade, com um modelo pré-estabelecido, sugerindo às nações filiadas a ela a utilizar a ferramenta até então de forma experimental para depois ter certeza do uso e ser regulamentado. E o Brasil foi um dos primeiros países a fazer esse experimento junto com Holanda e outros. Então nós não somos tão novatos assim quando a gente fala do uso da ferramenta VAR. Talvez seja novato para o grande público, talvez seja novato para você torcedor que está tentando entender, mas se a gente for falar de estudo, de pesquisa, de preparação, nós já estamos ano-luz à frente no sentido da teoria, no sentido do pensar o projeto. Agora você deve estar falando, Ana, por que esse bendito VAR no nosso país não funciona como a gente gostaria? Não é assim? Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho porque eu participei desse processo a partir de 2015 e 2016. Vale lembrar que no Brasil foi estreado em 2019 e depois usado com propriedade já a partir dos anos de 2020, 21, 22 e até a atualidade. Então eu entendo que a grande premissa importante do VAR ser funcional, e eu sou favorável a ele, é o como eu uso. E a FIFA ela tem já no seu discurso, o VAR ele tem que ser acionado quando um erro ocorre. Quando um erro ocorre. Em quais situações esse erro ocorre? Aí são 4 situações. Situações de pênalti, situações de gol, certo? Situações de cartão vermelho e situações de erro de identidade na aplicação de um cartão. O que é erro de identidade? Quando o árbitro se confundia, quem cometeu a falta foi o jogador 5, mas ao lado do jogador 5 estava o jogador 6. Aí ele ia lá e dava o cartão para o jogador 6. E não tinha ninguém que fizesse ele mudar, porque na cabeça, naquele momento, a imagem que ele tinha era aquela. Então entrou para isso. Sobre os cartões vermelhos, foi justo, foi correto o cartão aplicado? E aí você tem a checagem. Ou você deu um cartão amarelo para uma situação que era vermelho. Então você também tem essa possibilidade do árbitro rever. Situações de pênalti. Realmente houve contato? Não houve contato? De acordo com a regra do jogo, é uma infração ou não é uma infração? Você dá o direito do árbitro rever. E quando a gente fala sobre os gols, se houve alguma infração prévia ao finalizar em gol. Um exemplo, a famosa bola do atacante, né, que toca na mão. Sabe aquela bola que o próprio atacante, sem querer, a bola toca na mão dele e vai diretamente para o gol? E de acordo com o texto da regra, esse gol não pode ser permitido, porque por mais que ele não tenha tido a intenção, a bola foi ao gol partindo do contato com seu braço ou mão. Isso são uma das situações que eu estou trazendo porque vocês já conhecem, não é assunto novo para nós aqui no Brasil, pelo contrário, é um assunto que gera muita polêmica. E todas as entrevistas que eu dou e participo, as pessoas perguntam, Ana, você é a favor e qual é o problema do VAR?
né? É uma pergunta que não quer calar. Primeiro, eu sou a favor da tecnologia, porque nós somos humanos. O árbitro, a equipe de arbitragem no campo de jogo, ela é composta por um árbitro, 2 assistentes, um quarto árbitro e, dependendo da competição, o quinto árbitro. Então são 5 profissionais para cuidar de um campo com uma metragem que pode variar aí de 100 a 108 metros de comprimento, com uma largura de 75. Então olha a dimensão, cuidando de 22 jogadores de cada equipe, com tomadas de decisões o tempo todo. Então, e com o jogo veloz como está hoje, porque se tem uma coisa que evoluiu nos últimos anos é a parte física do atleta. Então, humanamente falando, tem situações que o árbitro realmente e os seus assistentes não vão conseguir ver. E aí entra a equipe de VAR. A equipe de VAR ela é composta por um VAR, que é líder, juntamente por um auxiliar dele e por um técnico. Esse é o menor formato. Pode ter também um auxiliar a mais para cuidar só da linha de impedimento e mais um auxiliar que fica por trás da equipe que está na frente da tela, tem esse profissional de pé, para cuidar das situações que acontecem em tempo real, quando o árbitro está checando, quando a gente fala de uma equipe composta por VAR, a VAR 1, a VAR 2 e o VAR 3. Então é possível ter essa equipe completa. E aí, qual é o desafio nosso? Como eu falei, em que momento entrar? Só tem que entrar em erro. Não pode entrar em situações que cabe interpretação e eu não tenho a imagem que comprove que o árbitro errou. E aqui no nosso país a gente tem tido muita interferência do VAR, no meu entendimento, em situações que não cabe o VAR entrar. Então esse é um primeiro ponto. Como solucionar essa problemática? Com treinamento. E aí eu preciso trabalhar a equipe de campo com a equipe da cabine com a mesma regra, com a mesma linha interpretativa, com o mesmo pensamento e condução. Por quê? Porque o árbitro de campo, se ele ver a imagem lá em tempo real, ele vai tomar aquela decisão que ele foi treinado junto com essa equipe. E essa equipe já sabe que se esse árbitro não for tomar a decisão que corresponde, eles já estão preparados para acioná-lo. É assim que funciona. E o que a gente percebe aqui no nosso país às vezes? Que a equipe de campo está conduzindo o jogo de uma forma e a equipe na cabine está conduzindo de outra. E aí existe, às vezes, até debate entre eles por uma tomada de decisão. Então eu entendo que o grande problema que nós temos hoje aqui, e eu vou tratar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo aqui no canal, é a formação, é o treinamento. Eu sou favorável a treinar de forma exaustiva o árbitro do campo de jogo, para que ele tenha força, coragem de decidir e não dependa do VAR. E que ele entenda que ele é o líder e que ele só vai utilizar o VAR e o VAR vai o chamar quando realmente for algo que ele não visualizou, que ele não viu ou viu de forma equivocada, que pode acontecer também. Por um equívoco, ele decidiu de forma equivocada. Então esses são pontos importantes. Eu acho que essa temática vale mais um outro programa para a gente debater, para falar única e exclusivamente de como treinar a equipe de VAR e a equipe de campo. Então fica aqui meu bate-papo sobre isso, essa reflexão. Se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Meu muito obrigada e me ajude a crescer junto com você. Super beijo!